É isso aí, pessoal. Boa noite. O pessoal já está entrando. Rafael, boa noite. Vai dando um alô por aí, vai mandando um coraçãozinho. Já escreve de onde vocês estão assistindo, que hoje vai ser uma live bem bacana. Já estamos com muitas pessoas aqui já participando. Agora diretamente aqui de São Paulo, 8 horas e 1 minuto. Vamos começar a nossa live hoje com companheiros. Hoje temos convidados, o pessoal do Macumba Pod vai aparecer por aqui, o Henrique e a Vanicinha, para a gente falar a respeito do pós 15 de novembro, né? Passamos aí quase uma semana, né, do 15 de novembro, e vimos bastante coisa na rede, né? Hoje nós fomos agraciados com a imagem do Preto Velho Branco, que acho que coroou bastante, né? Essa história do Preto Velho Branco. E temos bastante coisa para falar. Já temos 35 pessoas na live. Vamos ver se a gente consegue manter essas pessoas na live até o final. Eu duvido. Porque tem muita gente que não está preparada para a conversa. Mas quanto mais gente puder escutar e quanto mais gente passar a mensagem, melhor. Se você está chegando agora, tem alguém para mandar essa live, compartilha, curte. Comenta aqui embaixo nos comentários também. Comenta nos comentários, é bom, né? Escreve aqui, deixa aqui o seu comentário. Manda um oi, que do meio para o final a gente abre para perguntas e vamos respondendo todo mundo. O Rafael perguntou, onde isso? Rafael, onde isso é o Preto Velho Branco? Cara, tem em muitos lugares, assim, é que a minha bolha do Instagram, ela mostra coisas assim direto, né? Sempre que tem uma marmota dessas daí, ela mostra e deixa bem claro para mim o tamanho da marmota. Então, apareceu, tem algumas imagens dessa rolando. O Yuri Marçal, que é filho da mãe Marçal lá do Rio de Janeiro, ele é um comediante, tem bastante gente na rede social. Hoje ele fez um stories específico do Preto Velho Branco, e ele fez uma análise incrível, que é o preto velho que não fuma cigarro de palha, né? Nem cachimbo, ele fuma narguile. A oferenda dele é toda vegana. É bem engraçado. Se vocês puderem lá olhar esse perfil do Yuri Marçal, vocês vão ver bastante coisa engraçada lá dele, que ele sempre faz nos comentários. Vamos ver aqui, o pessoal já tá mandando uns alôs. Oi, Lúcio, tudo bem? Isso aí, o pessoal lá de Ponta Grossa, Paraná, já tá mandando um alô. Ó, pro pessoal de Umbanda de Ponta Grossa, vocês sabem, né? Vocês abriram agora a caixinha, o que mais vai ter aí é esse chorume. Se prepara para responder o chorume, porque o pessoal, onde tem uma entradinha para fazer pergunta caótica, o pessoal tá entrando. Aqui ainda bem que a gente tem a sorte de ninguém fazer muita pergunta estranha. Ó, o pessoal de Brasília tá entrando, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Vinhedo, de Santos. É muita gente. Obrigado, hein? Ó, Paulo Fascista mandou um oi, gato, ó. Oi, gato. Vocês estão bom? É isso aí. Muita gente chegando. Já estamos aguardando o pessoal aqui do Macumba Pod. A hora que eles aparecerem, a gente já coloca eles pra dentro. Vou colocar aqui, ó, o pessoal do Macumba Pod. Descem por aqui. Também a Vanessa, do Terreiro Boiadeiro Querêncio. Também faz parte do Macumba Pod. E eu estou aqui com uma personal Macumba Podder, que é a Gabi Secato. Se ela não quiser aparecer, vocês vão ouvir só a voz dela. Se ela quiser aparecer, vocês vão ver a carinha linda dela por aqui também. Fala um aí pra todo mundo. Oi, pessoal. É isso aí, ó. O Victor falou, preto velho branco é o cúmulo. Não dá, não dá. Ó o Henrique. E aí? Fala, camarada. Salve! Tá bom, camarada? Tudo bem? Companheiro Daniel, Tudo bom. tudo certo? Eu Live acho tá bacaninha? bacana. Eu acho que eu vou precisar colocar um fone, porque eu não vou conseguir te ouvir direito. Então eu vou colocar. A Chianise mandou um oi pra você, Gabi. Oi, Xi. Vamos lá, vou colocar um fonezinho. Um fonezinho das antigas. É bom. É bom. Ó. Eu também entrou aqui, já vou chamá-la. Por que que ela não está aqui? Não sei. Pera aí, não posso convidá-la.
Terreiro Boiadeiro Querêncio está por aqui. Vamos ver. É ela? Vanessa, fala. Mamãe, Mãe Vanessa é o terreiro boiadeiro querente. Mãe Vanessa. Vanessinha, se você puder, pede para participar da live, tá bom? Porque eu tô tentando colocar você aqui e eu não consigo. Não aparece a opção de te convidar. Vamos ver se você estiver por aí, já manda uma opção de participação e a gente coloca você pra dentro, beleza? E aí, mano, como você está? Seguindo na luta, né? Seguindo na luta, Dia, né? Legal, não dá pra desanimar não, rapaz. eu imagino. Ó, eu já vou começar a te perguntar, antes da Vanessa entrar, algumas coisas importantes para o pessoal já saber. Você é o Henrique do Macumba Pod, também do coletivo de Umbanda Antifascista. Henrique, você tem quanto tempo de Umbanda? Cara, que pergunta. Vamos fazer conta agora. Mais de 15? Mais de... Por aí. Por aí? Por Tá. aí. Eu vou te perguntar uma coisa que eu também fico me perguntando por aqui. O dia que você descobriu que o senhor Zélio não era tudo aquilo que tinham dito dele para você, o que você sentiu? Tá, foi assim, não é bem um dia, né? Você começa, uma primeira pessoa começa a falar, não é Zélio, e aí você começa a investigar. Você fala, bom, por quê, né? A pessoa não tá tirando isso do nada, do Sim, zero, né? De algum lugar, essa afirmação, né? Esse protesto de não é Zélio saiu, sim, né? E aí é nisso que a gente começa a investigar, né? Vamos lá na fonte da pessoa. E aí a gente começa a achar evidências de práticas muito similares à nossa sim, em num tempo muito anterior a 1908. entendi. E na verdade são mais similares do que o que a gente faz do que o que a Nossa Senhora da Piedade pratica. E Exatamente. aí começa a fazer muito mais sentido porque você pensa, por que esse terreiro que eu comecei, ele não se parece nada com a TENSP, Sim, mas com essas práticas mais antigas, eu me identifico com isso, uhum. né? Essa primeira vez que você soube que existiam práticas antes de 1908, isso veio a partir de literatura ou alguém disse para você? Tá, isso começa, na verdade, são esses fóruns de internet, né? Entendi. Então, dentro de terreiro, se eu falasse de Zélio, o pessoal ia falar, Zélio quem? Tá? Então o pessoal não sabia quem é. Sim. Então aí a gente vai buscando por fora. Vamos cumprimentar a Vanessa? Oi? Vamos? Ela apareceu aqui, eu não ia deixar Vamos, ela ela. apareceu, Tudo bem, claro. Van? Boa noite. Boa Salve, noite, salve. seja todo mundo. bem-vinda. Seja bem-vindo ao pessoal que não conhece você é a mãe Vanessa, do Terreiro Boiadeiro Querêncio. E eu já vou perguntar para você tudo que eu perguntei para o Henrique também. Mas antes você pode dar o seu boa noite e você pode falar o que você quiser, a casa é sua. Boa noite, gente. Vamos derrubar esse mito de uma vez por todas, né? Porque cansa, viu? Cansa, né? Cansa. Chega uma hora que, por quê, né? Por que a gente continua, ou por que as pessoas ainda continuam falando tanto sobre isso e incentivando a ideia do mito fundador? Então, Sim. acho que o Henrique estava uma pegada legal aí, deixa ele concluir o Henrique, pensamento dele. Então conclui. Tá, Depois eu vou perguntar para a hora que você terminar, eu pergunto para ela. Tá, combinado. E aí é mais ou menos essa identificação. Você está no terreiro e aí você pergunta pro dirigente ou pro pessoal mais velho, fala de Zélio, e eles respondem Zélio quem? Então, ou seja, se tem um terreiro que já está na segunda geração e eles não fazem a menor ideia de quem é Zélio, Uhum. de onde essa prática está vindo? É a minha raiz, ué. E não veio de lá. Entendi. Quando visita o terreiro do vizinho, ele até sabe quem é Zélio, mas a história não vai para lá. Uhum. Né? Então você começa a ter muitas narrativas, muitas histórias que não vão para o Rio de Janeiro. Eles vêm do Nordeste, Sim. eles podem vir do Sul, vêm de muitos outros lugares. Uhum. E aí depois a gente vai entendendo, né? E aí o pessoal fala desses estudos, vamos lendo Léo de Souza, e você vai entendendo que
até eles já reconheciam outras práticas. Uhum. Nem eles se intitulavam como os primeiros. Sim, E aí a fome de encontrar onde está esse começo é que incomoda até hoje, né? é verdade, tem razão. Olha, Van, eu acho que você pode falar tudo o que você quiser agora, eu vou te perguntar a mesma coisa. Você tem muito tempo de Umbanda também? Quantos anos de Umbanda você tem, Vanessa? Olha, alguns vários anos. Alguns vários anos, Sei, né? Tá, alguns vários anos. Alguns vários anos. legal. Eu sou de uma família de terreiro, Uhum, né? Meu bisavô teve um terreiro e durante o governo Vargas, no final de 30, começo de 31, ele perdeu a casa dele, né? Foi entendi, confiscada por causa disso. Isso em São Paulo, tá? Minha entendi. avó nunca ouviu falar de Zélio. Então, Eu ia, eu então, ia, você sabe que eu ia perguntar agora. Eu gostaria de falar eu gostaria de falar com ele para saber se ele conhecia Zélio. Se por acaso o Zélio foi conversar com ele a respeito da Umbanda que ele fazia, assim, do trabalho que ele fazia no terreiro dele, né? Que a gente não precisa chamar necessariamente de Umbanda. E aí eu vou te perguntar, isso dentro do seu terreiro, quando os seus filhos chegam, se eles chegam de outra casa, que eles têm essa visão de Zélio, e isso quando você teve essa visão de que falavam de Zélio fora, colocavam o cara como o principal ali, e isso você não reconhecia, os seus ancestrais não reconheciam isso. Como foi colocar isso no seu terreiro e como foi explicar isso para os seus filhos, para a consulência, para aqueles que você ajuda? olha, eu vou te contar um pouquinho da história. Eu sou de uma família de terreiro, tanto por parte de mãe quanto parte de pai. A família do meu pai é toda da Bahia, então é candomblé de caboclo, né? Uhum, Eles tocam candomblé de Angola. E a família da minha avó voltada para Umbanda, mas eles não chamavam nem de Umbanda, né? Faziam macumba, sim, simples assim. E por uma série de motivos, a gente acaba desvirtuando do caminho, né? E fui parar sim. numa casa super zenista. Isso porque minha avó não tinha terreiro, ela já estava muito velha, enfim, depois acabou falecendo. E fui parar numa casa muito zelista, tradicional, né? Que tem essa questão do Zélio como fundador da Umbanda. E, cara, por algum tempo eu até acreditei nisso. E eu não tenho vergonha de falar, né? Porque você vai buscar e você começa a estudar dentro da casa que você está, e a casa tem essa raiz, e chega um momento que você fala, eu falei, e acho que, né, a maioria de nós, quando entende isso, mas o que a minha família fazia era uma prática muito, muito mais profunda, né? E por que 1908? Por que o 15 de novembro? Por que Zélio? Por que um branco? Minha avó era indígena, Uhum, então, por que um branco? E aí você começa a estudar, a buscar essas fontes, e você não vai achar nos livros de psicografias umbandísticas, né, que a gente tem por aí. A gente vai achar na história, a gente vai achar em outros elementos. E nas próprias narrativas, né, dos mais velhos. A tradição oral é importante. E chegar e desconstruir essa imagem no terreiro é um trabalho árduo, principalmente para os que chegam. Porque se chegam de outro terreiro, chegam com a ideia de que Zélio é o fundador da Umbanda, o hino da Umbanda é lindo e tem que ser cantado aqui. Tem uma das médiums aqui da casa que ela até falou um dia, nossa, mas a gente não canta o hino da Umbanda, né? Não tem o porquê disso. Não lembro de termos cantado o hino da Umbanda. Porque realmente não faz a nossa cabeça, né? E falar, desconstruir essa imagem é difícil. É difícil desconstruir essa imagem para os mais velhos, que entraram numa corrente zelista, né, aqueles que estão há mais tempo, até entendem que não foi Zélio quem fundou a Umbanda, que ela não nasceu naquele momento no Rio de Janeiro, mas ainda saúdam o 15 de novembro como a data da Umbanda, da fundação da Umbanda. Então é um pouco difícil de desconstruir. É um trabalho de formiguinha.
É o tempo todo. A gente Sim. precisa fomentar isso o tempo todo. E hoje o terreiro está mais estruturado nessa pegada, então o pessoal entende que isso é um mito. Entendi. Eu tinha perguntado para vocês, e aí também apareceram algumas perguntas no chat, de pessoas perguntando a minha história. Eu venho de uma umbanda também tradicional, entre aspas, né? Que vinha de uma pegada zelista. Então a gente, na abertura da gira, cantava o hino da Umbanda, tinha Zélio como fundador, como o cara que fazia, só que do meio da minha caminhada para frente, eu começava a perguntar no meu terreiro assim, mas aonde que eu aprendo mais sobre isso? Ah, não tem, você precisa ver da onde vem. Aí você começa a estudar. Foi a mesma coisa que o Henrique falou. Você começa a estudar. Aí você começa a ver que, caramba, essa raiz aqui faz a mesma coisa. Essa faz a mesma coisa. Essa outra faz a mesma coisa, ninguém chama de Umbanda. E aí aconteceu uma outra coisa que foi muito importante para mim, que eu tive contato com uma entidade, um preto velho, e ele meio que me contou uma história de muitos anos. E a hora que ele me contou, eu indaguei, eu falei, mas espera, vocês não estão aqui a partir de 1908? E ele riu. Ele riu e falou, não é bem assim. O que a gente faz é muito de antes disso, e o que eu sou... não, ele me disse uma coisa muito interessante, ele falou assim, eu sou o que sou, não o que dizem que eu sou. E eu falei, o que o senhor é? Ele falou, eu sou preto. Essa história que vocês acham que a gente está aqui só de caridade é conversa. Eu sou preto, eu não estou aqui para fazer a vontade de vocês. Quando ele falou isso, eu ainda fico arrepiado de pensar nisso, porque assim, quando ele falou isso, ele me derrubou. E eu já tinha uma caminhada, e eu cheguei depois. Isso não aconteceu no terreiro onde eu trabalhava, aconteceu num outro terreiro que eu fui conhecer, e eu lembro que no dia seguinte tinha gira, e eu não queria mais trabalhar. Eu falei, não, pera um pouquinho. O que está acontecendo? Porque eu trabalhei com uma pessoa que dizia, olha, a sua entidade, que é um preto velho, Pai Guiné, na verdade, ele é um mestre ascensionado branco que está aqui como um preto velho, porque ele precisa praticar caridade, então ele se veste como um preto velho, porque ele é muito humilde. E era a história do orixá não tem cor, da entidade não tem cor, era exatamente isso. E para mim, assim, foi um soco na cara tão grande, foi enorme. E depois eu fui lendo, o primeiro livro que eu li, eu comentei esses dias lá no coletivo, né, que o primeiro livro que eu li, que realmente me mostrou, foi a Umbanda de Preto Velho do Etienne Salles, que é um trabalho de faculdade, que depois se transforma em livro. E aí, quando você lê aquilo, você fala, nossa, mas tem muita coisa a ver. E aí, como o Henrique e a Vanessa falaram, que você começa a estudar, a sua cabeça começa a abrir para um lado, ela primeiro começa a abrir para a questão dessa parte da macumba, do que os ancestrais faziam, e começa também a abrir para um lado que você começa a enxergar preconceito e racismo em tudo. E a hora que você começa a ver preconceito e racismo em tudo, você começa a olhar para você mesmo e fala, o quanto eu sou racista e preconceituoso. O quanto tudo que eu fiz hoje é racismo e preconceito para as entidades que eu trabalho. Porque são coisas que, sabe, a gente olha o que está acontecendo hoje, e era uma pergunta que eu vou depois colocar para vocês, que a Vanessa falou, né, que a gente tem que continuar desconstruindo esse mito. Eu ainda não sei para onde a gente vai. Eu converso muito com o Jorge a respeito disso, e eu acredito que vocês também conversam. Ele sempre fala, né, que ele acha que a Umbanda, como a gente enxerga, ela não vai sobreviver mais durante tanto tempo. Eu também acredito que a Umbanda, como a gente enxerga, não vai sobreviver durante tanto tempo. E antes eu levava isso com um certo desespero. Eu olhava e falava, gente, mas como que a gente vai trabalhar, como a gente vai viver como umbandistas, como pessoas que professam a religião, como a gente vai viver sem isso? E depois, quando a gente começa a estudar mais, que você começa a entender a questão da macumba mesmo, você começa a entender como a macumba liberta o pensamento.
E a partir da hora que ela liberta o pensamento, aí é a minha opinião, não sei se vocês concordam. Como ela liberta o pensamento, você pode trabalhar fazendo o que você quiser, da melhor forma possível, atendendo as pessoas da melhor forma, sem necessariamente enquadrar, encaixotar, aprisionar as suas entidades para fazerem o que está no livro, na cartilha. Porque assim, esse mesmo preto velho que falou para mim a primeira vez, ele disse, o que a gente está fazendo aqui é trabalhar de uma forma que a gente trabalha dentro do que vocês pedem para a gente fazer. Mas em alguns lugares a gente trabalha diferente, em outros lugares a gente não consegue trabalhar. Ele foi no primeiro também, falou a respeito de estudo, do tipo, quanto mais você aprender sobre nós, mais você vai deixar a gente trabalhar. E a gente tem a visão do estudo de, precisamos entender exatamente todas as linhas e falanges e nomes e pontos e tudo. A gente precisa entender tudo. E a gente não precisa entender isso. A gente precisa entender a história, a geografia, a gente precisa, eu acho que a gente precisa aprender esse fundamento real, que é o fundamento de passado. Não exatamente o que a gente tem nos livros, porque os livros não vão dizer nada, né? E agora, Henrique, eu vou só passar por você, porque você está falando de história, e a Vanessa é professora de história e também estuda. Vanessa, fala sobre isso, assim, o que você indica, o que você acha que é interessante, o que você acha que pode dar de solução é muito, talvez, mas o que você pode dar de dica mesmo para a gente poder continuar? A gente tendo a macumba como futuro, né? A gente tirando essa umbanda encaixotada que a gente tem, levando a macumba para um futuro, o que você pensa? Como você acha que a gente pode se preparar para que isso seja melhor, para um futuro melhor? Eu penso muito similar a você, né? E acho que nós pensamos, né? As nossas discussões enquanto coletivo, as nossas discussões enquanto terreiro, caminham realmente para essa ideia, né? A umbanda encaixotada, a umbanda certinha, essa umbanda branca, bonita, zen, good vibes, esquece, né? Ela está fadada ao término, à transformação, enfim. E eu costumo dizer que a Umbanda morreu em 1908, né? No 15 de novembro, ela não nasceu ali, ela morreu ali. Mas o estudo é fundamental. Quando a gente estuda, quando a gente começa a buscar a história do nosso país, a história de como o nosso povo foi escravizado, foi torturado, foi violentado, como esse chão que a gente pisa e que os nossos ancestrais estão aqui foi pisoteado, foi destruído, né? Foi explorado, a gente começa a entender o que é a macumba, o que é a umbanda de verdade, né? Então, estudem história, estudem a geografia local, porque nós temos muitas umbandas, muitas macumbas, né? Cada região tem suas especificidades, isso é importante de nós entendermos, porque no Rio de Janeiro algumas linhas de trabalho são mais potentes, elas aparecem mais nos terreiros, em São Paulo a gente tem uma outra pegada, né, com baiano aparecendo muito, marinheiro, no Rio de Janeiro já nem tanto. Historicamente também é possível a gente entender isso. Essa semana está fazendo aí comemoração, né, do aniversário da revolta da Chibata, os marinheiros, né, do Rio de Janeiro que se rebelaram porque eram negros, mulatos, mestiços e se rebelaram contra os castigos físicos. Até isso, historicamente e geograficamente, a gente consegue entender por que algumas regiões têm mais uma linha de trabalho e outras menos. Então, sim, estudar a história, né? Tem alguns pesquisadores aí muito bons que a gente pode, não necessariamente historiadores, mas pesquisadores das macumbas, pesquisadores do processo, pesquisadores da história do Brasil. Então, é essa pegada que a gente deve seguir. Legal. Henrique,
Agora, o que eu queria te perguntar eu antes vou fazer só uma colocação. A Vanessa falou a respeito da revolta da Chibata. A gente tem a figura do João Cândido, né? Que era o líder da revolta da Chibata. Isso é uma pergunta legal para fazer, porque já é uma coisa que eu pergunto para algumas pessoas. Se a gente pensar em Umbanda, a gente coloca o seu João Cândido como marinheiro. Mas você acha que ele como figura histórica, se viesse trabalhar hoje, ele se encaixaria como marinheiro prestando a caridade ou como um Exu? Cara, então, quando a gente começa a entrar na macumba, esse tipo de coisa começa a perder um pouco de sentido, né? Ele pode vir como marinheiro, desse jeito prestando a caridade. Vai depender mais do cavalo do que da entidade, eu Exato. acho. E começou Exato. a mesma coisa. Esse filtro vai depender muito mais do cavalo do Sim. que da entidade, né? Sim, Uma coisa sim. que Pai Tomé fala é que a gente tem que andar nesse caminho de estudo, né, mediúnico, como um João de Barro. Você já viu o João de Barro andando? Ele dá Sim. 2 passinhos curtinhos, depois ele dá 2 passos mais rápidos, às vezes ele para, dá um passinho para trás, depois ele dá mais 2 passos curtinhos. E a gente tem que fazer isso, né? Na hora que a gente pega uma grande informação nova, a gente está dando passos rápidos e a gente tem que parar, digerir ela, refletir, olhar para a gente, né? Onde a gente está no meio desse farfé, desse furdunço, para poder dar os próximos passos adiante. Sim. Né? E a história da Umbanda, ela é um simulacro da história do Brasil, né? Porque você aprende com 8 anos de idade que chegou Caravelas, Pedro Álvares Cabral, encontrou o Brasil. Sim. Né? Descobriu, né? E aí na hora que descobriu. E aí em 1908 um jovem descobriu a Umbanda. Já tinha, né? As coisas já estavam lá, né? Eu acho que assim, o cuidado que a gente tem que tomar numa discussão madura é pensar que a gente está descobrindo novas macumbas, novas formas de fazer Umbanda. Isso não quer dizer que seja um contra-Zélio, um anti-Zélio, né? Não, a gente não pode ser leviano e pensar que ele era um vilão numa sala tentando destruir alguma coisa. Uhum. Né? Ele é parte de um processo. O país estava vivendo um processo de embranquecimento, de ter heróis nacionais. Era uma política de Estado isso. Sim. Zélio, ele tá nesse contexto. É verdade, né? É verdade. Eu ia até comentar com você, te perguntar se você acha que assim como o Brasil foi invadido, se Zélio invadiu a Umbanda também e tomou para ele. Eu acho que foi uma construção. Foi uma construção, sim. Eu que quis ser polêmico agora. Só foi para te encher o saco e te provocar. Não, mas era exatamente isso. Eu também acredito que ele foi parte do processo, porque o jeito que as coisas estavam indo, eles pegaram ele como uma pessoa que podia colocar a cara, né? Você sabe que eu acho que é isso que muita gente ainda hoje quer defender, a história do mas se Zélio, se não fosse Zélio, se Zélio não fosse filho de militares, se Zélio não fosse espírita, se Zélio não fosse branco, como a gente teria Umbanda? Realmente, a gente não teria Umbanda, mas a gente teria outras práticas que foram apagadas, né? O que ele trouxe foi legal para a Umbanda de hoje, mas apagou tudo aquilo que tinha antes, né? Novamente houve esse apagamento, né, Vanessa? Totalmente, né? E quando a gente busca aí, né, pegando o gancho do Henrique, a questão da construção do mito, a construção da figura do Zélio mesmo, 1908, só que a coisa só vai tomar uma forma de verdade na década de 30 e em 41 com o Congresso, né, com o primeiro Congresso. Então, nós estamos nesse momento, né, década de 30, 40, numa política de Estado fascista com Getúlio Vargas, que precisa criar uma identidade nacional. E ele autoriza a capoeira em 37, já estamos no Estado Novo, ele autoriza a capoeira a ser um esporte, a ser algo oficial, que antes era proibida, e em 41 a gente tem o Congresso, o primeiro Congresso de Umbanda aí, que vai
oficializar toda essa história, né, toda essa construção, que também era algo proibido, era algo que estava nos morros, era algo do preto, do pobre, da mulher sem marido, né, que eram formas de sobrevivência naquele contexto, né, de colônia, de império e de início da república. Sim. Então, a gente precisa olhar para esse viés histórico e entender essa questão, né, para também não deixá-lo como o grande vilão da história toda, né? Sim, sim. Há outros vilões aí, né? Sim, claro. Muito mais ardilosos, sim, né? Sim, eu ia perguntar isso para vocês, se vocês querem falar a respeito disso, porque assim, a gente fala do Zélio, porque o Zélio está nos bustos, nos portas-retratos que ainda não estão quebrados, o Zélio está nos livros, ele está como marco fundador, só que ele está ali apenas como... Opa, passou um gato por aí. Tem 5, vai passar mais. Desculpa, eu vou ficar quietinho aqui. Então, só que o Zélio está aí apenas como uma cara. Além dele, outras pessoas, porque assim, até onde eu sei, o Zélio não editou nenhum livro, não escreveu nenhum livro, não colocou nada no nome dele. As pessoas colocaram as coisas no nome dele. E houveram outras pessoas tão higienistas, preconceituosas, racistas, talvez até mais, né? Talvez até mais, que realmente fizeram mal, né? Que realmente colocaram para baixo, que apagaram, que escorraçaram, que tiraram mesmo aquilo que já existia. E aí a gente pode falar, Henrique, fala, eu sei que você gosta de falar desses caras, eu acho que você é fã de todos eles, né? Quando a minha gastrite ela tá um pouco sossegada, eu preciso lembrar que ela existe, eu perco algumas horinhas olhando esse pessoal. Né? Mas é bem o seguinte, né? Como a Vanessa explicou, a gente estava num contexto nessa década de 40 que precisava ter uma cara, que precisava ter uma identidade. E essa Umbanda desse momento, dessa elite carioca, é muito interessante quando você olha no Congresso de 41, a palavra Jesus aparece muito mais vezes do que a palavra orixá, né? E eles estão sempre medindo a Umbanda com o olhar do outro. Então a Umbanda ela não faz a imolação, a Umbanda ela não faz, não cobra, a Umbanda não faz isso, a Umbanda não é macumba, a Umbanda não sempre a Umbanda não é tal coisa, né? Essa Umbanda de 41 ela é um espiritismo de linha. Sim. Né, vamos dar nomes para as coisas, porque é o seguinte, né? Um dos grandes méritos de Zélio foi ter fundado a primeira federação, né? Mas foi após inúmeras recusas da Federação Espírita. Verdade. Então ele só nasce uma federação umbandista porque o espiritismo kardecista não quis se misturar. Entendi. Interessante isso. Muito interessante isso. Isso tem que ser pontuado, né? Então, eles eram espíritas. Não tinha como, né? Tata Tancredo, nos embates ali, chamavam eles de espíritas. Vocês são espíritas. É verdade. Estavam bravos com isso. É verdade. Eu estava falando a respeito da minha história. Você sabe que eu escutei, bem no começo da minha Umbanda, as pessoas falando assim. A primeira casa que eu fui era aqui em Santo André, a minha mãe que me levou a primeira vez nessa lugar, o pessoal chamava de casinha. E na casinha, quem atendia era um preto velho. Foi a minha primeira experiência com uma entidade que dava consulta. Eu conheci antes outros templos, outros centros espíritas, mas era só aquela história do vamos estudar, vamos ficar calados, vamos tomar água fluidificada e vamos pedir perdão por tudo aquilo que a gente fez e o que a gente não fez aqui também. E tinha muito essa coisa de que, quando eu falava para algumas pessoas que eu ia, os espíritas falavam, mas isso é magia negra, você sabe, né? Isso daí não é legal, você sabe que isso aí vai dar ruim uma hora. Que você não devia estar falando com essas pessoas, esses daí estão aí só pra falar merda, né? A palavra era essa.
não vai mais, não frequenta mais, não olha mais, isso é um atraso de vida. Porque, no fundo mesmo, eles tinham medo, né? Eles tinham medo porque eles eram muito mais... essa macumba, essa umbanda mesmo, vamos chamar assim, ela era muito mais prestativa, muito mais assertiva do que você ficar 5 anos sentado numa cadeira dura, num centro espírita, esperando a sua vida mudar. Funciona para algumas pessoas. Para mim, nunca funcionou. Para mim, nunca deu certo. E assim, vou até lembrar, falando agora, lembrei até do que o Zeca Pagodinho falava. Ele fala isso há décadas, que ele falava que ele não falava que é umbanda. Eu já vi ele falar de outra forma. Ele falava que a macumba é o psicólogo do pobre. Porque realmente as pessoas iam para poder ser curadas, né? Elas iam para resolver os seus problemas de cabeça, né? As suas fragilidades, as suas questões, e o negócio que era importante ali. O Henrique falou do morro, a Van também falou do morro. As pessoas não era como é hoje que o pessoal desce. Eu não tenho conhecimento do Rio de Janeiro, conheço pouquíssimo, tenho poucos amigos que me contaram histórias, mas assim, o pessoal do morro, eles descem às vezes, normalmente acontece lá, né? E o pessoal dos subúrbios também, acontece no subúrbio, ninguém vem para o asfalto. Então, é lá que eles procuravam realmente. O centro espírita kardecista, ele estava dentro da área nobre. Aqui em Santo André, se você for no centro espírita, é a área nobre. São os ricos, as pessoas mais endinheiradas que fazem lá a sua caridade, que podem trabalhar. Era uma coisa que eu falava para minha mãe, eu falava, mas quem pode trabalhar quarta-feira, 2 horas da tarde? Porque todo mundo está trabalhando. O terreiro está funcionando à noite, porque no centro espírita funciona 2 horas da tarde. Quem pode ir 2 horas da tarde? Né? Não era para o pobre, realmente. Não tinha lugar para o pobre. Então, eu acho que você tem razão nisso. Eles não queriam que a Umbanda tomasse força, a Macumba tomasse força. E teve esse apagamento. Assim, o máximo que eles conseguiram tirar de Macumba, né? O máximo que eles conseguiram tirar, entre aspas, da magia negra, do Exu, que era coisa que não podia acontecer, porque o Exu nunca pôde acontecer, né? O máximo era o caboclo e o preto velho. O resto nunca pôde acontecer. Né? Eu não sei se para vocês têm a mesma visão que eu, mas isso eu fiquei lembrando esses dias, conversando com a minha mãe e com a Gabriela, a gente conversa bastante disso a respeito do que a gente já passou, de coisas que aconteciam na gente, no nosso passado, e a gente só percebeu hoje, né? Você só começa a olhar hoje exatamente como funciona. Diga, Van. Quando a gente fala dessa questão do apagamento, né, e de tentar transformar a Umbanda em algo espírita, puro, branco, bonito, porque essa é a visão, né, a magia negra, a macumba, né, macumba de má. Eu já ouvi isso várias vezes. Uhum. Macumba porque é mal, é de mal. Ou é um instrumento musical, enfim. Sim. Ou mas é uma árvore. Várias histórias. Mas a gente volta para a questão do Zélio, e quando o caboclo da Sete Encruzilhadas se apresenta, a primeira coisa é, opa, mas eu te vejo, porque eu sou clarividente, eu sou vidente, e você é um frei. Você tem as vestes clericais. Ali. O divisor de águas foi ali, né? Porque um garoto de 17 anos, vai ser influenciado por esse processo, né? O espírita da federação, um super competente, um cara super fodão, tá falando que vê e não é o meu caboclo, não é o caboclo que trabalha comigo, vê um padre. Uhum. A construção tá aí, né? Então já começa esse processo, né, de apagamento. E é isso mesmo, quando a gente olha para o terreiro, tirando as grandes casas, né, onde a gente tem aí a comercialização de um processo que é muito diferente do que a gente entende como macumba, umbanda, o terreiro é fundo de quintal. É fundo de quintal. Sim. O terreiro toca à noite, vai até a madrugada se for preciso. Sim. Porque tem que atender o pobre trabalha. Sim. Né? O terreiro é fundo de quintal.
né? O terreiro aqui é fundo de quintal. E o que a gente tem que resolver? Os perrengues do dia a dia, mano. Sim. Você tá sem grana, você tá doente, você precisa do emprego, você tem os seus desafetos, você precisa resolver isso. E há um medo, né, das pessoas, e eu sempre ouvi isso também, né, do medo que as pessoas têm de tentar resolver essas questões. Não, a gente tem que pedir luz para o outro, a gente tem que pedir o amor, a fraternidade, a caridade, pensar nessas questões. E aí eu lembro da minha bisavó fechando a porta do quarto e atendendo a mulher que apanhava do marido. Sim. Para resolver, para dar uma beberagem para o marido se acalmar. Né? Sim. E olha como as coisas são diferentes. E isso, no meu entendimento ainda quando criança, ela era um doce de mulher. Né? Não era má. Sim. Então, onde está essa questão? Então, a gente vai por esse pensamento, por essas recordações que a gente tem, né, de tudo que a gente ouviu, de toda a construção que foi feita, construção histórica, social, econômica, né, do processo. Uhum. E aí a gente entende, a gente começa a enxergar, né, onde está o problema, né, a raiz do problema. Sim. Eu achei muito interessante o que você falou, Vanessa, a respeito desse divisor de águas, na tua visão, que foi exatamente quando o cara fodão da Federação Espírita olha para o menino de 17 anos e fala: eu estou vendo que o que está se manifestando é um padre, não um caboclo, é um padre. É engraçado que, e a partir disso que você falou, eu vou fazer duas perguntas, porque a Xi também mandou aqui agora, ela escreveu assim, peraí que eu vou voltar aqui só para ver, a Xi escreveu que o preto velho branco do Bem é tão grave quanto o caboclo padre jesuíta. Aí eu vou perguntar para vocês, o Henrique começa respondendo, só para eu saber a opinião de vocês. Hoje a gente também enxerga os pais e mães de santo, eles agem com os filhos dessa mesma maneira. O filho chega e fala, ele chega para a entidade num desenvolvimento, né, e fala, Exu, quem é você? Ah, eu sou o seu brasa, eu sou o seu pimenta. O pai de santo não sabe, ou ele tem medo porque ele não sabe como vai agir, ou ele tem receio porque aquele Exu pode ser mais poderoso do que o dele, e vira e fala, eu acho que não, eu acho que você é um tranca-rua. E aí a gente tem muito tranca-ruas e poucos braços, né? Muito tranca-ruas e poucos braços. E tem coisa pior, tem entidade que dá o nome de batismo, né? Sim. Né? Então, você chega assim, às vezes você escuta, tem uma entidade que chama José Carlos de Oliveira. Uhum. Outra entidade que chama Seu Alípio. Sim. Ferrou, não tem imagem dele na prateleira. Exato. Entendeu? É verdade. Né? Você está trabalhando com o seu Tertuliano, e aí? Onde está a imagem desse cara na prateleira? Você falou uma coisa interessante. Eu trabalho com um baiano que se chama José Benedito da Conceição. E a primeira vez e a primeira vez que ele veio, ele falou, meu nome é José Benedito da Conceição. E eu fiquei tipo, mas e aí? Mas qual o seu nome? José Benedito da Conceição. E aí foi qual que é o orixá? Exatamente. E aí o Jorge depois um dia falou assim, se alguém perguntar, você fala que é Zé Bento. Eu falei, realmente, né? Funciona, porque ninguém vai saber o que é. É exatamente e aí isso. Você mata a ancestralidade fazendo isso. Sim. Né? E onde você destrói. Porque o médium novo ele está recebendo um ancestral, você arranca esse ancestral dele para colocar num arquétipo, numa fantasia. Sim, é exatamente como a gente falou no começo, de colocar essa Umbanda dentro de uma caixinha, de colocar ela com uma roupagem que está no livro, está no curso que foi feito, está dentro daquilo que as pessoas esperam que seja feita, né? Eu falei do Jorge, o Jorge mandou um oi lindeza pra gente. Eu me lembro de um médium que trabalhou aqui na casa, e numa gira de esquerda ele começou a se sentir mal e ele achava que era alguma situação
complicada, é um quiumba, é um obsessor, e ele incorporou uma velha, uma mulher velha. E ele ficou desesperado, como assim? E aí, a gente conversei com ele, conversamos, deixa ela, é a pombagira. Por que a pombagira tem que ser linda, loura, magra, de olhos azuis e jovem? Sim. Por que ela não pode ser uma mulher mais velha? Né? Uhum. E a partir daí ele acalmou. E a vida dele acalmou também, porque ele tinha muito medo. Ele sempre achava que era uma entidade que ia causar o estrago na vida dele. Era só uma mulher mais velha. Sim, que bonito isso. E isso é muito complexo, né? Porque dependendo do lugar que ele vai, ele veio de outro terreiro que não podia. Ele não podia incorporar esse tipo de entidade. Ele não podia trabalhar com esse tipo de entidade. Porque não pode, porque a pombagira tem um estereótipo, ela tem um arquétipo, além do arquétipo, o estereótipo. Sim. Ela não se enquadrava em nada disso. É verdade. A gente está quase chegando nas 9 horas, eu vou deixar aqui para o pessoal que está na live, temos 94 pessoas agora. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, tanto para o Henrique quanto para a Van, ou para mim mesmo, aproveita, manda na caixinha. O pessoal que está aqui no Instagram pelo celular, tem logo aqui embaixo o pontinho de interrogação, entra, manda pergunta. Tem muita gente falando a respeito. O que está apontando aí? Não, eu tô querendo falar. Tu quer falar? Fala, então fala. Tá. O coletivo tem um grupo de estudos no Telegram. A gente está 1 ano estudando isso. Verdade. Né? Com o pessoal. Então fica o convite se alguém tiver interesse. Legal, então fala o arroba para poder entrar. O arroba do Macumba vai entrar no DM do Macumba Pod, vai entrar no DM e vai conversar com a gente, porque não é bagunça. Legal, então o pessoal que está aqui no Instagram, vocês vão entrar no arroba MacumbaPod, P-O-D-E, tudo junto, Macumba Pod, não é com K, é com C, Macumba Pod, manda lá, segue eles, depois manda uma DM e fala, quero participar do grupo de estudos. É um soco na cara por dia. Mas é delícia. Você entra, vai apanhar gostoso. Lembra que quando a gente apanha, sai mais forte e fica bom. O Henrique tá lá, a Van tá lá, tem muito mais gente boa, gente que estuda, gente que sabe teoria, prática e tem tempo de vida, tempo de aprendizado para poder conversar a respeito disso. E mais importante, isso é uma coisa que eu já falo por mim, assim, ninguém tá ali dando carteirada. Ninguém tá ali falando, o Henrique não tá ali falando, tenho 30 anos de Umbanda, a Van não tá ali falando, sou professor de história. Ninguém. Tá todo mundo ali falando, ouvindo, aprendendo, dando o seu palpite, e literalmente fazendo aquilo que disseram lá atrás que era, com quem sabe mais a gente aprende, quem sabe menos vai ensinar. Né? Então, o pessoal que quer entrar aí, arroba MacumbaPod, entra, manda uma DM pro pessoal, que você vai ser autorizado ou não a entrar. Ou não. Beleza, gente? Ou não, porque não é bagunça, como a gente falou. E o mais legal é quando entra desavisados e é banir. Banir é a coisa mais gostosa do mundo. A gente vive para banir as pessoas. Eu gosto muito. Faz parte, né? Aqui na Casa Real, eu de vez em quando eu faço banimento das pessoas. Elas gostam de banimento. É só voadora, exatamente. Você falou, só voadora, exatamente. Antes da gente terminar, que o Henrique vai embora daqui a pouquinho, não vou mais atrapalhar ele, vamos para umas perguntas, tá? Vou colocar as perguntas aqui e a gente vai falando. Teve umas perguntas aqui, o pessoal da Argentina, antes de tudo, agradeço o pessoal que vem da parte do Mercosul, muito obrigado pessoal da Argentina que vem do Chile, do Peru, da Bolívia, o pessoal que vem dos Estados Unidos, de Portugal, da Austrália, tem o Lúcio aí que está na Inglaterra, tem o pessoal da França, gente que está levando a macumba para todos os lados. Espero que vocês entendam o que a gente está falando. Se vocês não entendem, manda mensagem na DM que a gente explica. E entrem no Macumba Pod também para vocês aprenderem. Vamos lá, nós temos aqui 15 perguntas. É pergunta para caramba. Vamos lá. Olha, Henrique, tem uma maravilhosa para você. Vou começar com você. Você me dá licença, tá? O Antero Renato perguntou: qual a contribuição do Saraceni para a Umbanda? Tá, a contribuição do Saraceni para a Umbanda foi para manutenção de todos esses apagamentos. Se for para ter uma opinião madura sobre isso, sim, maduro, sem juízo de valor, maduro, sem juízo de valor, eu diria que isso. O Saraceni ele vai passar,
da mesma forma que ele chegou, porque ele é simplesmente a continuação desse processo de vira-lata, né? De você buscar no Oriente, buscar em todas as outras culturas, ao invés de olhar para o próprio chão, né? Ele é só parte desse processo de 1908, só que ele chegou na década de 90. Sim. Henrique, você acha que a mensagem psicografada dele foi ele mesmo ou foi zoação da médium que escreveu? Cara, eu queria muito que fosse verdade, sabe? Porque, porque até no astral ele tá um Zé Ruela, né, cara? Nesse É verdade. né? Não, sem juízo de valor, por favor. É verdade. Olha, tem muita gente fazendo pergunta. Na verdade, não é pergunta, é comentário. Então, a maioria dos comentários aqui, eu acho que vocês comentaram e já foram meio que respondidos por aqui. Eu tô lendo e já vou repassando. Vanessa, tem uma específica para você aqui. A Eriette Vitor Soares perguntou: qual a responsabilidade dos pais e mães de santo nisso tudo? O que você, como mãe de santo, pode dizer? Primeiro é estudar, né? O dirigente ele precisa estudar muito para poder coordenar uma casa. Não dá para simplesmente achar que foi uma orientação das entidades, foi uma inspiração divina, mas você precisa estudar. E procurar olhar para cada médium que pisa no terreiro como um indivíduo único, que está ali buscando aprendizado, buscando aprimoramento, buscando cura, buscando, enfim, resolver os seus problemas. Mas eu acho que são essas duas questões as mais importantes. Estudar e passar esse conhecimento. Estudou, aprendeu, repassa. Não guarda para si. Um bom dirigente, ele precisa entender que ele não sabe tudo. Não sabe tudo. Ele está ali porque ele tem talvez um pouco mais de conhecimento para poder fazer aquilo. Passar esse conhecimento para os médiums e ser o mais justo possível nesse processo. E conversar. O diálogo é o caminho, sempre. O diálogo é o caminho. Concordo com você. É verdade mesmo. Ó, como eu falei, são poucas perguntas, tem mais uma pergunta aqui, que perguntaram, na verdade o Tiago falou que aonde ele trabalha, a mãe de santo falou que não era bom incorporar a pombogira para trabalhar com homens, que só podia trabalhar com Exus. Tiago, isso acontece muito. Eu nunca trabalhei com entidade feminina, justamente porque na casa onde eu trabalhava era proibido. Não dava. Então, eu não fui educado mediunicamente para isso. Mas tem outras casas que trabalham, e aí a gente vai entrar numa conversa de energia, de que é bom, que é ruim, que eu acho que não cabe aqui. A gente faz uma outra live falando a respeito disso. Mas é uma questão de educação e da pessoa que está dirigindo mesmo ali. Caramba! Tem um nome aqui que é legal, do Ferro Vim pro Ferro Irei, que pergunta assim: comentem sobre o Preto Velho Branco, pai Giuseppe da Sicília. Eu não posso comentar porque eu não conheço. Vocês conhecem alguma coisa a respeito disso ou não? Não, preciso conversar com o pai Giuseppe da Cecília para entender sobre isso. É a alma agora. Daqui pra frente a gente vai falar com um por um, cara. É verdade. Ó, tem um monte de gente aqui mandando ois pra você. O pessoal gosta muito de você. Muito bom ter você com a gente aqui. Obrigado mesmo. Bom, gente, olha, estamos chegando perto aqui das 9 horas. Não vamos mais atrasar o Henrique, que já deu a sua contribuição muito boa. Muito obrigado de vocês terem vindo, Henrique. Muito bom sempre conversar com você. Na próxima a gente chama o Renato, que hoje está dando aula por aí. E ele vem aqui para colocar mais fogo nessa fogueira, né? Mais lenha. Porque o Renato vem colocar lenha e a gente fica tentando só abafar de um lado para o outro, né? Porque o Henrique é mais de boa. O Renato vem para dar soco na cara. Ivan, muito obrigado também por você ter vindo. Obrigado também por estar com a gente aqui. Obrigado pela contribuição, por tudo que você disse, dos estudos. O pessoal tá... eu não sei se você acompanhou os comentários. O pessoal mandando muito coraçãozinho, muito comentário positivo para você. Eu agradeço muito, ó, pessoal que não segue o Henrique. Henrique, segue você ou Macumba pode?
Segue o Macumba Pod. Segue Macumba Pod. Vanessa, segue não, eu ia falar segue você não, né? Segue o Instagram da sua casa. Pode seguir o Instagram da casa, pode seguir o meu também, não tem problema nenhum. Tá bom, então fala qual que é. O da casa é Boiadeiro Querêncio, Terreiro Boiadeiro Querêncio. Certo? E o meu, Vanessa Serafim. Combinado. Combinado. Eu espero que muita gente entre no perfil de vocês. Se vocês não seguem o Macumba Pod, segue a Casa Real, vocês deveriam estar seguindo o Macumba Pod, porque é uma coisa meio que ligada na outra. Então a gente está aqui todo mundo junto, estudando e passando para vocês aquilo que a gente pode, para que a gente possa fazer, como eu falei no começo da live, como é o título da live, que essa Umbanda de hoje possa ficar um pouco menos encaixotada e que a gente, no futuro, para daqui 10 anos, a gente faça uma live em 2031 dizendo, nossa, realmente a Umbanda de 2021 é completamente diferente de hoje. Hoje as nossas entidades... Zélio? Oi? Quem era Zélio? Quem era Zélio? Você sabe que pro meu filho, olha, eu espero que o meu filho não saiba quem é o Zélio, e espero que os seus filhos, Henrique, não saibam quem vai ser o Zélio. Vanessa, você tem filhos? Tenho. Não sabe. Ótimo. Não tá nem aí não pro sabe. Eu acho que essa é a nossa contribuição, e vou deixar aqui como contribuição a todo mundo que está assistindo, que os seus filhos não saibam quem é o Zélio. Ou que eles saibam quem é o Zélio da mesma forma como eles têm que saber quem é o Leal, quem é o Mate Silva, quem são os outros que fizeram muito fazendo pouco. Porque eles fizeram muita coisa para fazer pouco. Então eu espero que vocês, que todo mundo que está aqui que tenha os seus ancestrais, os seus herdeiros de Umbanda, de Macumba, não ensinem pelo menos o certo. Saiba, aprendam o certo hoje e disseminem esse certo aí para as próximas gerações. Acho que é o que a gente pode fazer. E quanto mais livro de psicografia barata tiver, quanto mais livro a gente tiver, que a gente tenha mais portas para segurar, mais fogueiras para acender e mais mesas bambas para colocar embaixo para poder equilibrar. Eu agradeço também, e a gente tem que pensar o seguinte, a Macumba ela sempre foi doméstica, sempre foi familiar. Se a gente pensa hoje como que vai ser uma Umbanda do futuro, como vai ser a Macumba, de acordo com o começo, eu tendo a pensar assim, esse pessoal do centro do ponto comercial na sobreloja, eles vão ficar. Só que eles vão estar fazendo aquela anestesia. Né? Na hora que a água bate na bunda, a Macumba feita em casa. Exato. Que vai funcionando. E ela nunca sumiu. Ela existia antes de 1908, ela passou 1908 e ela ainda existe agora. Ela não sumiu. Ela respira. Concordo. Né? E ela só é afastada, só é difícil chegar, Daniel, para evitar que gente ruim se aproxime e tome ela. Verdade. Van, diga o que você quiser dizer, que é tudo seu aqui. Eu agradeço, né, o momento de estarmos aqui, acho importantíssimo, a gente tem que falar sobre isso, a gente precisa, é um espaço importante para isso tudo que está acontecendo e que a Macumba continue vencendo, continue linda, continue sendo resistência, porque terreiro é lugar de resistência. É Sim. Lugar de gente feliz? Mas é lugar de resistência acima de tudo. E se ela resistiu até agora, ela resiste mais 200, 300, 500 anos. E que ela resista com as pessoas certas. Saravá, tomara. Dona Gabriela. Dona Gabriela. Porra. É pra tomar na cara mesmo, né? É pra tomar... É porque eu tava pensando numa outra coisa, pra te falar. A senhorita quer dizer alguma coisa, sem aparecer? Quer mandar um beijo pro pessoal? Quer pros seus amigos, todos irmãos de fé? Oi, amigos. Ela tá... Eu sou tímida. Ela tá Oi, tímida. amiga. Oi, amiga. Gente, muito obrigado. Obrigado por todo mundo que ficou por aqui. Uma boa semana para vocês. Lembrem de tudo que foi falado. Façam a parte de vocês. Estudem aquilo que a Vanessa disse, a história, a geografia, o fundamento do nosso país, principalmente, para que a gente não seja enganado, para que não seja passado para trás, para que não existam pretos velhos brancos por aí que fumam narguilha em vez de cachimbo, que usam ofrenda vegana, né?
Espero que vocês possam fazer uma macumba melhor. Que deixem a Umbanda da forma como está hoje de lado e façam uma macumba melhor daqui para frente. Um beijo para todo mundo, Henrique. Muito obrigado. Van, um beijo. Gabizinha, meu amor, um beijo para você. Falou. Ai, meu Deus do céu. Ela tá... Oi. Tchau, gente. Boa noite. Oi, gente. Espera um pouquinho. Estamos pedindo beijo. Pelo amor de Deus, vem aqui, criatura do meu coração. Vem aqui no meio. Fala um oi para todo mundo, ó. Tá o Henrique, tá a Vanessa e tem mais 70 pessoas no meio. Um beijo, isso, muito bom. Passou de ano, tá bem. Nenhuma nota vermelha. Nenhuma nota vermelha, tá, ó, só zica. Faça um pix pra ele, que agora ele tem que colocar um pix. Gente, beijo pra vocês, obrigado. Uma boa semana, fiquem bem, aproveitem. A macumba venceu sempre e a macumba resiste, certo? A macumba resiste, que realmente é o que tem que resistir. Um beijo pra vocês, fiquem bem. Falou. Valeu, gente. Beijo, tchau. Até. Tchau. Bom, pessoal, ó, sobraram 2 perguntas aqui, vamos ver. O Antero perguntou, o orixá tem cor ou é energia? Antero, o orixá tem cor e ele é preto. E ele vem da África. Ele não vem de outro lugar além da África. Ele é da onde ele é. As coisas são como são. Não pense que as coisas vieram do nada. Todos os orixás. Todos os orixás são pretos, exatamente. Tá vendo? Faça como uma criança de 10 anos que sabe. Eliette Vitor Soares perguntou: qual é o espaço dos médios não rolantes? Devem ser rolantes não, né? Não rodantes. Os não rodantes. Tem muito espaço. A Umbanda não é só incorporação. A Umbanda é estudo, a Umbanda é reverência, a Umbanda é resistência. Você não precisa estar na Umbanda incorporando, você não precisa estar na Umbanda dando passagem para entidade. Tem muita coisa para fazer na Umbanda, muita coisa. Muita gente para ajudar, muito trabalho para fazer. Se você está num terreiro que não sabem o que fazer com você e você não é rodante, procura outro terreiro. Existem bons terreiros por aí que sabem como dar um lugar para você poder realmente trabalhar, ajudar e fazer o bem para o outro. Beleza? Gente, um beijo para vocês. Obrigado por aturar a gente até o final. E é isso. E fiquem bem. Até. Terça-feira tem mais. O Jorge volta. Gente, eu não falei uma coisa. O Jorge vai me matar, mano. Eu não falei uma coisa extremamente importante. O quê? Eu não falei. A partir de amanhã, a gente vai colocar no ar 100 vagas, apenas 100 vagas para todo mundo que está pedindo para fazer o curso 12 Búzios de Exu. Era para ter falado isso no começo, eu não falei, estou falando agora no final. Então você que está aqui, que quer fazer o curso 12 Búzios de Exu ainda, que é uma das pessoas que está pedindo, mandando mensagem para a gente, desesperado, eu perdi no dia 11, pelo amor de Deus, me manda aí o link. Vai abrir no dia 9 de dezembro, apenas 100 vagas para o curso 12 Búzios de Exu. Se você está interessado, deixa aqui nos comentários do Instagram, da live, o seu eu quero. A Luciana vai passar, mandando na DM para você o link. Se você for mais ansioso, assim como eu, não quiser colocar o seu eu quero aqui, você, assim que finalizar a live, vai entrar no link que está na bio da Casa Real. Sabe o que é bio? Bio é aquele negócio, quando você clica no perfil, aparece as informações ali da Casa Real, você entra ali bonitinho, clica no link na bio, vai entrar no grupo, espera no grupo, vai ter uma porção de coisas no grupo, mensagens do Jorge, mensagens minhas, a gente vai explicar exatamente como vai funcionar. Entra lá, são pouquíssimas vagas, vai acabar, que nem acabou no dia 11 de novembro. Então, aproveita. Se você quer, ó, a Isa já falou, Isa, eu quero, o Thiago falou, eu quero. Gente, manda o eu quero, a Lu vai mandar para vocês o link. Se vocês quiserem mais rápido o link do que a Lu mandar, entra lá no link da bio. Entra na bio da Casa Real, tem lá o link. Vagas remanescentes 12 Búzios de Exu. Apertou o botãozinho, entrou, fica no grupo, não sai do grupo, porque são vagas limitadas. Não vai abrir
15 grupos. Vai abrir um grupo. É um grupo. Hoje eu fiz 2, o Jorge falou, não faça 2, faça 1. Então é um grupo. Até 256 pessoas vão brigar literalmente de foice, de faca, de punhal, atrás de 100 vagas. A gente já tem, pelo menos dessas 100, por volta de umas 27 vagas reservadas de gente que está esperando, pessoas que não fizeram o primeiro grupo, que essas vagas ficaram remanescentes, que já vão pegar. Então, aproveita. Entra lá, ó, o Rodolfo também colocou eu quero. Rodolfo, deixa o seu eu quero, vai no link da bio da Casa Real. Beleza? Terça-feira que vem tem mais live. Aproveita, se você não fez o curso, entra lá que tá, ó, uma loucura. O pessoal, tem um monte de gente da live aqui que tá fazendo o curso já, tá doido. Essa semana a gente já começa a mandar os kits, os brindes, o pessoal já tá estudando, tem 3 cursos da Casa Real de brinde, de grátis, para você estudar. Os 3 cursos que o pessoal mais gosta, que é o Afoxés e Patuás, mais de 60 receitas, tem Exu das Encruzilhadas do Axé, que é o curso que mais tirou pessoas de fora da caixinha dessa Umbanda aí, que a gente tá falando hoje, o dia inteiro, e também é o Exu Lei do Retorno. Exu Lei do Retorno, se você ficar aqui na live, você vai ver o pessoal falando, nossa, faz, pelo amor de Deus, que é incrível. É incrível. Tem mais de 20 receitas ali de macumba boa, prática, para coisas do dia a dia. Beleza? Não é coisinha com mandala que você desenha bonitinho com compasso e chama o quarto portal do mestre ascensionado. Não é. É a macumba para você resolver problema da sua vida. Problema de dinheiro, tem. Problema de emprego, tem. Problema com o marido, com o relacionamento tóxico, tem também. Problema com... que mais? Fala um, Gabi. Deu branco. Deu branco. Problema que você tem o branco e não sabe como resolver. Tem também. Então, faça o curso 12 Búzios de Exu, você vai ganhar os 3 cursos da Casa Real. Só esses 3 cursos da Casa Real dá mais de R$1.000. Então, assim, você não vai perder. Só vai perder que se for tonto. Não seja tonto. Aproveita. Seu 13º vai sair, você guarda uma parte dele para participar desse curso, vai mudar a sua vida. Então, ó, primeira coisa, deixa o seu eu quero. Se você não deixou aí o seu eu quero, vai no link da bio, clica lá, entra no grupo, as pessoas estão entrando. Eu estou olhando aqui no meu WhatsApp, as pessoas já estão entrando. Entra para poder fazer parte do grupo dos 12 Búzios de Exu. São 100 vagas no dia 9, além do curso 12 Búzios de Exu, que é um curso completo de oráculo. Se você não sabe do que a gente está falando, entra no grupo também para poder entender. A partir de amanhã, veja as postagens da Casa Real, novamente. Veja as lives que a gente fez a partir do dia 1º de novembro. Todas as lives que a gente falou a respeito do oráculo de Exu. Entre para saber. E aproveita para ter acesso a todos esses cursos da Casa Real, porque você vai aprender, vai mudar de vida, vai ganhar dinheiro e vai ficar feliz, porque essa é a macumba. É para isso que serve. Lembra que a gente falou na live, não serve para fazer bobagem, serve só para fazer coisa boa. Belezura? A Andréa falou que quer, fiz o Thiago também falou que quer. Então, gente, deixou na live ou correu lá na bio da Casa Real, beleza? Um beijo para vocês, obrigado pela paciência de novo. Desculpa aí o recado no final, mas é isso, tamo junto. Que foi? Mas de novo, criatura. Não, uma coisa rápida. Então fala o que é rápido. Uma coisa rápida e clara. Então fala. Uma dúvida. Pois não. Não uma dúvida. Fala. Quando você tiver chance pra fazer, faça. Tem que Não fazer. espere acontecer essa coisa. Muito bom. É a sabedoria de uma criança de 10 anos. É isso daí. Beleza, gente? Ó, um beijo pra vocês. Agora eu vou, eu juro. Tá? Fique bem. Ó, o Paulo mandou beijos. Beijos, lindejo. Beijos. Que aquela barriga cresça cada vez mais e vem uma criança linda, saudável e logo tem um pix pra você. Beijo nas crianças. Fiquem bem e até terça-feira.